Bem-vindos ao canal Conexões Interdimensionais, cujo assunto principal é tratar da evolução humana e seu empoderamento perante as adversidades da vida, sendo um canal cristão que segue a crença da reencarnação, do qual o foco não está em nenhuma doutrina, somente nas leis universais. Este vídeo foi criado devido à reflexão a um dos comentários que recebi, já aproveitando o assunto para tratar de outros assuntos importantes que estão em destaque nos últimos tempos, dos quais tem desviado muita gente dos propósitos dos quais nasceram para viver, prejudicando em muito o futuro da humanidade, desde crianças destinadas a nascer sob determinadas famílias, a traumas, que estão sendo gerados por questões do ego e também da irresponsabilidade espiritual de muitos orientadores. Quero deixar claro que ninguém nasce destinado a sofrer. Não existe contrato de alma para fazer outro sofrer para aprender lições. Isso é uma ilusão que, infelizmente, a crença da reencarnação, difundida ao gosto de dirigentes, não estão focando nos reais propósitos de uma encarnação. Nascemos para aprendermos a amar e respeitar, perdoar e aceitar. Ser humilde não significa que nascemos para ser humilhados. Qualquer sentimento que inferioriza a essa base foge da perspectiva do propósito da encarnação. Quando uma pessoa precisa provar o sofrimento, é o próprio universo que provoca situações para atingir determinada finalidade. Estarei citando alguns exemplos de questões que o ego tem prejudicado a humanidade como um todo. Não devemos acreditar que sofremos por possuir um contrato de alma com determinado espírito para este nos ensinar lições. Ninguém é obrigado a aceitar o sofrimento. Todos temos karmas a pagar, mas nunca devemos nos colocar em uma situação de dor ou humilhação por um karma. Afinal, como você sabe se está quitando um karma ou alimentando um ego? Se estiver alimentando o ego do outro, além de não quitar karma nenhum, prejudica os dois. Agindo assim, estará atrapalhando o processo de evolução que aquele tem de passar, e você estará deixando de viver situações que realmente está destinado a viver. Por este motivo, temos de amar e respeitar a todos igualmente. Essa é a única forma de não cair em golpes do ego. Também tem de haver a compreensão que determinada pessoa simplesmente aprendeu a te manipular ao longo dos milênios. E você já está tão acostumado aos maus tratos que reconhece aquele como alguém especial. E vai ver, é só um carrasco que está ali para lhe subtrair e atrapalhar sua evolução. Karma não quer dizer humilhação. Precisamos sim compreender que todos cometem erros, mas pensar que determinado espírito tem direito em lhe machucar é um grande equívoco. Pode acontecer de você não conseguir equilibrar o karma com determinado espírito, mas tem de analisar se o erro está em você ou nele, e nunca se subjugar pela dureza do coração do outro. Tem espíritos que possuem distúrbios sociais e simplesmente não conseguem aceitar o amor. Reconhecem no amor uma fraqueza e assim lhe subjuga. Poderá encontrar pessoas que simplesmente vai encontrar todos os seus pontos fracos somente para usar contra você. Infelizmente, muitos utilizam da fé de outros para que com essa possa prender, argumentando que se não aceita aquela situação é porque não é um bom cristão, quando amor próprio não tem nada a ver com fé. Pensar que deve aceitar o sofrimento por possuir um acordo de alma com alguém duro de coração é um erro. Tudo que vem da alma é proveniente de Deus, e o acesso que possuímos com a alma é muito pouco em nosso grau evolutivo. Aceitar um relacionamento abusivo por crer que tem determinado contrato para a evolução pode lhe causar um grande atraso. Possuímos acordos com espíritos e corpos mentais, mas esses podem ser quebrados a qualquer momento, pelo livre-arbítrio dos envolvidos, espíritos superiores ou pela própria divindade. Se Deus encontrar em sua evolução algo que lhe agrada e lhe ver como alguém que pode ser usado para desígnios maiores, tenha certeza, ele muda sua vida completamente para um trabalho ao bem da humanidade e para sua própria evolução. Retirando seu livre-arbítrio, sendo assim você se torna um escolhido, alguém que não tem escolha ao não ser servir. Todavia, se chegou a esse ponto, é porque você já evoluiu o suficiente para compreender a situação, conseguirá se adaptar aos novos desígnios traçados. Somente buscando a evolução, conquistamos verdadeiros anseios da alma, e só conseguimos evoluir
quando paramos de ser limitados por crendices popular. Nos planos reencarnatórios, ninguém nasce para sofrer. Não existem acordos para causar dor e sofrimento. Precisamos sim perdoar situações e pessoas. Aceitar que, por vezes, a vida não é como gostaríamos. Contudo, pensar que existe o sofrimento, porque uma pessoa assume a missão em trazer o sofrimento para ensinar lições, é uma forma equivocada de entender o processo de encarnação. Se alguém lhe traz dor, é porque compactuou com o mal, não quer evoluir. E não porque tem um contrato para lhe ensinar a perdoar. O perdão é algo divino, tem de brotar da alma e não por obrigação. Precisamos perdoar, mas permitir o sofrimento por pensar que existe um contrato para isso é um erro. Se assim ocorre, é porque ainda não aprendeu o auto-amor. O primeiro mandamento divino é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Se alguém está lhe causando sofrimento conscientemente do que está fazendo, por imaturidade, e não busca a evolução e a transformação, para lhe prender a ele, utiliza da desculpa, de karma ou contrato de alma, abusando do seu amor e generosidade, é necessário observar a situação, procurar uma forma de entregar seu perdão, para que assim possa se desvencilhar da dor e, em muitos casos, da pessoa. Caso contrário, se não havia um karma perante a situação, este acaba por ser criado, devido à densidade energética que se cria ao entorno dos envolvidos. Algo muito comum de se encontrar nos últimos tempos é a tal dinâmica de chama gêmea. Essa teoria é um absurdo, completamente fora da realidade. Acreditar que faz parte de um grupo de pessoas que foram escolhidas a deixar de viver coisas boas, porque tem que esperar pelo outro, que ainda precisa evoluir ou quitar karmas, pensando que está passando por uma fase de espelhamento dos sentimentos e não será capaz de ser feliz ou evoluir sem a outra pessoa, está atrasando a própria evolução e possivelmente a do outro, se colocando em uma dinâmica do próprio ego, não aceitando que o relacionamento simplesmente acabou. Isso não é real. É uma obra maligna, completamente trevosa. Quem incentiva está fascinado por uma ilusão, ou completamente consciente do mal que está causando à humanidade. Prende pessoas a pensamentos que levam à depressão e a se sentirem rejeitadas, ficando com a mente perturbada, não conseguindo visualizar exatamente o que está acontecendo, levando aquele que nem sabe o que está acontecendo a ser atraído energeticamente a sentimentos de dor e angústias, do qual não reconhece o motivo, acabando por afastar aquele e até outros da sua vida. Tentar forçar uma situação não quer dizer que ela acontecerá. Quando alguém atrai outra pessoa pela força do pensamento ou pela energia, pensando estar fazendo algo para o bem, julgando estar realizando curas em dimensões espirituais, infelizmente está somente ouvindo o ego. Aquele que atrai está simplesmente entregando a si e aquele que julga amar diretamente nas mãos de obsessores, ligados a desejos carnais. Práticas interligadas a essa categoria de pensamento não é proveniente da espiritualidade de luz, muito menos de Deus. Deus é amor, compreensão, perdão e generosidade. Jesus já nos disse, a cada um segundo as suas obras. Ele não disse, curai para ser curado, e sim, para que cada um busque a própria salvação. Ele jamais obriga um a parar a vida em prol de esperar alguém que não está pronto. Contudo, aquele que envia obsessores a uma pessoa inocente, de certa forma, atrapalha a vida daquele, e pode ter certeza que está adquirindo coisas ruins para si mesmo. Afinal, cada um receberá de acordo com o grau de merecimento. Em algum momento, a espiritualidade de luz trará libertação para aquele que esteve inocente, e a recompensa por todo o período que movimentaram sua energia sem sua autorização. Os obsessores provavelmente irão cobrar daquele que em muitos casos foi até inocente, por vezes consciente, mas que de uma forma ou outra foi cruel por pensar somente em si. Quando movimentamos energias, atraímos espíritos que estão na mesma densidade energética que nós e a nossa intenção. Essa dinâmica é um tipo de magia do mal, assim como a inveja, dentre vários outros sentimentos que nutrimos sem pensar nas consequências. Quando geramos um pensamento, o mesmo cria uma forma no campo astral.
Se insistimos pensando em determinada pessoa, aquela densidade chega ao destinatário. Estando lá, à espera do mesmo. Quando este sofre uma queda energética, esses pensamentos invadem o campo mental, trazendo diversas consequências que é impossível de ser calculada. Com os pensamentos negativos, chegam os espíritos que são conhecidos como vampiros energéticos, sugando pouco a pouco da vitalidade da pessoa, que sem saber o que está ocorrendo verdadeiramente, pode levar muito tempo até receber o auxílio necessário. Assim, infelizmente, quem está do outro lado sofre as consequências energéticas daqueles que não têm responsabilidade ou conhecimento do mundo oculto. Muitos, sem ter consciência do que estão fazendo, adquirem karmas pesados, por de uma certa forma influenciar no livre-arbítrio do outro, que nem sabe o que está se passando. Essa questão da forma pensamento está associada a absolutamente tudo que pensamos, desde coisas boas até as mais abomináveis. Não podemos amar ninguém se não aprendemos a nos amar primeiramente. Se devemos amar ao próximo como a nós mesmos, ao nos permitir viver situações que nos prende à humilhação, significa que ainda não aprendemos o significado do amor. O verdadeiro amor nada pede, mas tudo entrega. Não é uma exigência, e sim um ato que brota no mais profundo do ser. Nascemos com o intuito de resgatar os karmas passados e não em permitir a maldade, pois se agimos assim, somente criamos mais karma. Vamos considerar que existe uma fatura aberta. Um deve, o outro tem o direito a receber. Alguns pagam a dívida de bom grado, outros, por teimosia, insistem em não pagar. Quanto mais tempo negar o pagamento, maior a dívida se torna, juntando juros à mesma. Existem pessoas que colocam o ego acima da necessidade dos outros, se colocam na posição de algozes, cobradores de algo que nem existe. Quando um plano reencarnatório é quebrado, pode gerar traumas. Quando um trauma é gerado, existe a necessidade da cura. Aceitar viver uma situação que lhe faça mal é uma forma de você mesmo quebrar os planos que Deus traçou para a sua vida. Se manter na posição de continuar a passar por mais traumas, somente complicará a situação. Karma existe justamente para curar o passado, não para gerar mais dor. Curar, perdoar, ter compaixão pelo que ele fez mal. Afinal, se agiu assim, sabendo estar praticando um ato errôneo, é um espírito infeliz, que ainda não conheceu o amor. Tem pessoas que utilizam da manipulação para que possa continuar sua maldade. Isso não é contrato reencarnatório. Pelo contrário, é uma doença espiritual, do qual um sente necessidade em manipular e o outro se coloca na posição de vítima. Além disso, diante da maldade e da negação do pagamento de uma dívida kármica, todos os acordos podem ser quebrados. O único contrato que temos, e é inquebrantável, é com Deus, para trabalharmos para o amor e o bem. Com outros espíritos, temos ajustes e contas a pagar. Quando determinada pessoa se vê impossibilitada de seguir com seu planejamento encarnatório, gera desconforto ao espírito. Então, a espiritualidade é obrigada a traçar novos planos, para que aquele que sofre em mais uma encarnação com a perda possa se restabelecer, criando novas conexões e novas oportunidades possam chegar. Aquele que está na posição que deveria receber, novamente perde. Assim como no passado, algo lhe é tirado. Todavia, se colocar em uma situação de vitimismo, não resolverá a situação. Precisa sim aceitar que o outro é daquela forma porque ainda não aprendeu a respeitar. Assim, Deus poderá agir a seu favor, lhe entregando coisas boas. Em sua infinita misericórdia, ele não obriga ninguém a ficar refém do ego de outro. Aquele que se nega ao pagamento, que o outro teria como direito, junta mais dor à sua conta. Por vezes, passa milênios e a conta simplesmente não fecha, fazendo a dívida se avolumar por conta do ego. Aquele que deve, simplesmente calcula não renunciar de coisas já conquistadas para simplesmente entregar ao outro, ou julga que por estar em uma posição maior, pode maltratar. Na Bíblia, encontramos o caso do rei Davi, alguém abençoado por Deus, mas que por orgulho permitiu que o ego falasse mais alto. Cometeu adultério com a esposa de um de seus soldados. Ao descobrir que a mulher estava grávida, tentou acobertar seu erro,
não conseguindo seu intento, enviou o homem a uma batalha que lhe custou a vida. Se casou com a mulher. Todavia, por conta do adultério e assassinato, Deus retirou a vida da criança, fazendo com que sentisse a dor por não ser leal. Assim como no caso de Davi, vemos muitos casos de adultério, no passado e no presente, e isso tudo gera karmas para todas as partes envolvidas. Alguns se julgam no direito de mentir e trair, por julgar possuir uma posição de maior destaque na situação presente. Muitos casamentos kármicos, triângulos e até quartetos existem por conta de traições do passado, colocando a pessoa que no passado traiu a fazer escolhas e aquele que foi o pivô em uma situação delicada. Alguns seguem por toda a vida com casos ocultos, por não aprenderem as lições de se livrar de velhos hábitos. Não querem abrir mão da família conquistada e que, em muitos casos, existe por erros, mas também não permite que a outra parte siga sua vida em paz. No passado desrespeitou e causou o desrespeito, e o outro segue permitindo. Por não ter recebido o amor no passado, prossegue sem aprender a se valorizar. Se tornando amante, não quitando débitos, somente aumentando. Casos assim, infelizmente existem aos milhares. Tanto o que é traído, quanto o que é o traidor, não aprendeu o auto-amor, colocando várias pessoas em situações de vínculos kármicos por séculos. Por vezes, nenhum quer abandonar a situação, até que em determinada encarnação, uma das partes aprende a se amar, busca sua evolução e sai do vínculo com os outros. Quem sai, aprendeu a lição e consegue se restabelecer, encontrar a própria felicidade. Já entendeu que nada nem ninguém a amará mais do que ela mesma. Essas práticas de casos extraconjugais estão com os tempos contados a findar. Com a evolução energética do globo planetário, os que não aprenderam o amor e respeito a si e ao próximo será retirado para aprender em outro planeta. Todavia, por uma questão da lei universal, não dá para manter uma dívida a ninguém. O universo sempre encontra uma forma de cobrar. Se deve, uma hora terá de pagar. Contudo, é Deus quem cobra, não humanos. Determinado momento, é o próprio universo quem faz essa cobrança. Aquele que tanto negou o pagamento acaba por perder o que considera mais valioso à sua vida. Sonhos, planos, família, emprego, bens materiais. O universo vem e retira, justamente o que ele considera de maior valor, aquilo que ferirá mais o ego, que fará sentir na alma, para que aprenda o respeito ao próximo, já que não respeita a si mesmo. Por isso, devemos nos desprender de tudo que é material e nos ligarmos às questões espirituais, pois, existindo somente o amor a Deus e amarmos a nós assim como o próximo, ninguém poderá nos maltratar ou nos submeter a situações constrangedoras. Ao obtermos o amor universal, compreendemos que Deus restitui tudo aquilo que tiraram de nós e não merecíamos perder. Por vezes, o perdão não é algo simples. Se você está preso a uma pessoa ou situação e esse não permite que você tenha a oportunidade de perdoar, trazendo mais e mais dor àquela situação, Deus, que tudo vê, também está observando as atitudes daquele. Por vezes, aquele não quer permitir que sua vítima se liberte. Vemos muito isso em casos dos chamados psicopatas, narcisistas, sociopatas que possuem distúrbios de caráter, aqueles que colocam seu ego acima de tudo e todos. Muitos são os casos de pessoas que, por ordem judicial, conseguem afastar seus agressores, que por falta de opção, são obrigados a manter distância. Por isso, sempre devemos entregar nossas causas nas mãos de Deus. Ele sempre entregará a ferramenta necessária para nos livrar da situação que se tornou maléfica ou pesada. Por vezes, os maus tratos são mentais, e a pessoa não possui provas de que aquele fez o mal. Contudo, nesses casos, é a justiça divina que agirá. Em um formato um pouco diferente de perdão, aquele que está preso a seu agressor pede a Deus pela compreensão frente à situação inóspita da qual vivencia. Existem pessoas que simplesmente são más. Não têm explicação, simplesmente têm prazer na crueldade. Se julga superior, ofendendo, caluniando e traindo, gerando prejuízos incalculáveis. Um exemplo que nos últimos tempos tem sido comum em encontrarmos nas notícias.
Quando uma criança que é agredida pelos pais ou tutores, desde tenra idade e por vezes não teve a oportunidade em conhecer o amor, contudo, no inconsciente, sabe que o amor existe. Em meio a agressões, simplesmente não consegue perdoar. Afinal, como entregar o perdão aos pais ou tutor que não permite a oportunidade que o perdão nasça? Que o agride sempre que tem a oportunidade. Como entregar o perdão àquele que não quer ser perdoado? Além de não querer ser perdoado, insiste em manter aquele como refém. Existem situações que são insustentáveis e medidas drásticas têm de ser tomadas. Por vezes, é pela justiça divina. Outras, pela própria matéria, que conquistamos essas resoluções. Alguns casos temos desfechos que são por demais tristes. Aquele não nasceu para o sofrimento, e sim para receber o pagamento de uma dívida. Era para ser amado e respeitado, e não maltratado. O erro não é dele, e sim do agressor. Já possuíam uma dívida kármica com aquele espírito, do qual deviam respeito e afeto, atenção e proteção. Se colocou como filho para que se tornasse mais fácil os agressores o amarem. A criança, por vezes, já é um espírito extremamente evoluído. Vemos muitos casos de crianças que sofrem maus tratos, chegando ao óbito, do qual testemunhas de tal vivência infeliz comprovam a meiguice e o carinho que aquele possuía, a alegria que trazia ao entorno, apesar das dores que seu coração sofria. Aquela alma veio para receber, e mais uma vez foi subjugada e obrigada a entregar. Não podemos colocar um agressor como cobrador de dívidas. Ao justificar um erro com acordo encarnatório, estamos dando espaço para a maldade fazer morada. Dentre outros, que não chegam a óbito, mas são vítimas da sociedade, onde pessoas com o ego inflado manipula, rouba, aprisiona. Também não pode ser considerado um acordo entre almas. Acordos kármicos são baseados em modificar atitudes e não em humilhar outro ser humano. Quando sofremos porque outras pessoas assim nos obriga, normalmente não é a lei universal agindo, e sim o ego de quem maltrata. Sofrer faz parte da vida. Todavia, tem sofrimentos que são causados propositalmente. A lei universal trabalha trazendo situações diversas para o pagamento de um karma e evolução espiritual, mas este é o próprio universo quem assim faz, nos sentimentos e percas, e não colocando pessoas cruéis a cometerem mais crueldade. Não podemos confundir o amor divino com o ego humano, pois se assim fosse, seria Deus quem estaria tirando a oportunidade de evolução de determinado espírito. Manter pessoas como vítimas obrigatórias, por julgar ser um contrato, é um erro. Nenhum ser humano nasce com tal obrigação ou dever. As pessoas recebem do universo oportunidade em pagar um débito. Se este cria um maior, é por livre-arbítrio. Acreditar que possuímos acordos para que o outro traga dor a alguém é um absurdo, pois pensar assim é o mesmo que alguém ter um acordo em praticar atos abomináveis. Deus é amor, e suas lições são baseadas em tal sentimento e nas oportunidades em corrigir os erros, e não continuar o erro. Quando insistimos em errar, é a mão divina que pesa diante da situação, e jamais outro espírito que toma posição de carrasco. Como já dito em vídeos anteriores, precisamos aprender a não permitir mais que pessoas façam isso conosco. Entender que não devemos entregar pérolas a porcos. Jesus sofreu e foi crucificado sem ter merecimento para isso. Atitude de pessoas hipócritas que assim decidiram, e não seus atos. Seus apóstolos, todos sofreram por lealdade, não por merecer tal ato. Diversos são os casos de servos de Deus que sofrem pelo simples fato de amar a Deus e respeitar seus mandamentos. Por esses exemplos, devemos aprender que nem todos os sofrimentos são por merecimento, e sim pela maldade humana. Na Bíblia, encontramos o caso de Jó, que não era merecedor da dor. Foi tentado por um espírito ruim, que é descrito como acusador. Deus permitiu, assim como também permitiu que aqueles que não conheciam a verdadeira palavra o ferissem mais do que já estava ferido. A intenção no caso de Jó era para que ele abandonasse sua fé em Deus. Aqueles o julgaram merecedor de tal sofrimento, quando, na verdade,
Não era. Deus conhecia o coração de Jó e sabia de sua lealdade. Permitiu tal sofrimento por saber que ele suportaria, por maior que fosse a crueldade. E no fim de sua provação, recebeu o dobro de tudo que já havia possuído. Por vezes, pessoas sofrem por conformismo, pensando que é uma lei divina o sofrimento, pensando ser merecedor de tal ato, quando na verdade não é. Ninguém é merecedor da dor. No caso de Jó, temos a clareza de como Deus age. Foi permitido pessoas o humilharem, no momento de sua provação, mas Deus não encaminhou aqueles para o humilhar. Fizeram por livre-arbítrio. Por isso, existe a reencarnação, para que possamos esquecer o passado e recomeçar em um novo contexto, com as mesmas pessoas. Todavia, muitos são os casos de pessoas que não querem pagar a conta. Aquele que está a receber tem direitos. Quanto mais evoluímos, maior é o auxílio espiritual que recebemos, para que esse direito seja garantido. Estamos em uma fase da qual muitos espíritos estão em sua última encarnação para tentar quitar débitos. Aqueles que conseguirem, conseguem uma evolução, purificam o ego e permanecem no planeta. Já aqueles que insistem nos mesmos erros serão expurgados. Infelizmente, muitos não conseguirão. Os que eram dignos de receber e foi negado por milênios, terão como recompensa não precisarem mais conviver com tal espírito. Muitas pessoas nascem com determinada bênção somente para haver a possibilidade de pagar algo a um ou mais espíritos do qual tem uma dívida. Por negarem tal pagamento, o universo entrega tudo na mão do merecedor para sua evolução se concluir. Aquele que era devedor é obrigado a ver aquele que ele julgava indigno de recebimento materializar tudo o que deseja e ir além. Tem pessoas que são cruéis, não por natureza, pois em nossa essência fomos criados puros, mas o ego traz o prazer em praticar a crueldade. Já são almas que estão em sofrimento há milênios, estão perdidas na roda reencarnatória, pouco ou nada se esperando delas. Existem aquelas que são manipuladoras e, por encontrar no outro a pureza dos sentimentos, abusam. Deus, na sua infinita misericórdia, entrega para aquele que foi manipulado a sabedoria necessária para, além de se livrar do manipulador, ainda auxiliar outros a não passar pela mesma situação. Aquele que pensa que sofre por merecer comete um erro imensurável. É hora de mudar a forma de pensar, pois isto só atrai mais situações problemáticas. Assim, materializamos a dor e não o amor. Esse pensamento de que merecemos a dor tem sido alimentado por religiões que querem prender as pessoas em amarras das quais não são reais. Se sofremos, é porque alguns dão brechas a espíritos inferiores e trazem dor a um grupo de pessoas. Aquele que não consegue perdoar por estar em uma situação inóspita não deve se culpar. Pelo contrário, precisa com confiança seguir e orar, pois Deus trará todo o auxílio necessário para que o perdão nasça. Obrigada por ficar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais vídeos como este.